O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, começa agora o Espaço Técnico com o tema Planejamento Tributário. Como sabemos, o profissional da contabilidade é peça-chave neste processo. Afinal, sem as informações contábeis adequadas, o planejamento tributário fica dependente de dados não regulares, ou seja, está sujeito a erros e avaliações equivocadas. Para falar sobre as questões mais importantes sobre esse assunto, recebemos hoje Arnóbio Neto Araújo Durães, profissional da contabilidade, consultor e professor universitário. E também Eliane Maia, empresária contábil e delegada regional do CRC-SP em São José dos Campos. Olá, profissionais da contabilidade. É muito prazer que nós aceitamos novamente o convite do CRC para estarmos falando sobre esse tema bastante importante para a vida dos contabilistas, ou seja, planejamento tributário. Estamos falando já para 2016. Então, contribuintes desse imposto de renda, né? São pessoas jurídicas, as empresas individuais e disposição tributárias do imposto de renda aplica-se a todas as firmas e sociedades, independente de estarem registradas ou não. Qual o fato gerador que nós temos desses impostos? Na realidade, o fato gerador é sobre a renda e aquisição ou disponibilidade econômica ou jurídica, né, de proventos de qualquer natureza, de qualquer empresa. Em relação às pessoas jurídicas, basicamente, nós temos aí a obtenção de lucros, então é um fator de apuração de ganhos e, consequentemente, de tributos, e dos acréscimos patrimoniais, normalmente decorrente de ganhos de capital. Em se falando em planejamento tributário, propriamente dito, né, inicialmente nós enfocamos na boa prática da contabilidade. Então, não há como se traçar um planejamento tributário, ou seja, visando reduzir a carga tributária, sem nós termos um histórico da empresa, sem nós termos uma contabilidade correta em dia, aonde vai nos apresentar diversos tópicos relevantes que nós vamos utilizar para executar esse planejamento. Então, o que fundamenta essa necessidade? Na realidade, nós temos, no Brasil hoje existem cerca de 92 tipos de tributos, entre impostos, taxas e contribuições, né, e contribuições sociais, de uma maneira geral. A alta carga tributária, como nós enfatizamos, depende do porte da empresa, depende do tipo da empresa. A alta carga tributária a ser entregue na atualidade é cerca de 35% do faturamento das empresas. E é um valor muito alto, inibe o crescimento, o desenvolvimento dos empresários em nosso país. Somente o ônus do imposto de renda e da contribuição social chega a corresponder a 51% sobre o lucro líquido apurado. Então, a carga tributária é muito alta. Então, daí a necessidade de nós desenharmos o nosso negócio, a nossa empresa, da melhor maneira possível para se recolher menos tributo. Não que nós sejamos contra pagar tributo, pelo contrário, o tributo ele é bem-vindo, ele justamente vai propiciar uma melhor distribuição de renda, né? O que nós somos contra é justamente uma alta carga tributária sem uma análise do poder contributivo dos contribuintes. Portanto, o planejamento tributário, o que seria, né? Sistema legal que visa diminuir o pagamento dos tributos. Todas as normas lícitas utilizadas pelas empresas com o propósito de minimizar os custos são respeitadas pela Fazenda, né? A Fazenda Pública tem esse respeito. Nas empresas, a quem cabe o papel justamente de estar elaborando o planejamento tributário?
não só apenas aos contadores, mas também aos advogados, tributaristas, que são os nossos parceiros, e os administradores, através de objetivos e de alcançar melhores resultados a sociedades. Planejamento tributário é extremamente importante que a decisão tributária seja efetivada anualmente. Então, não dá para desenhar um planejamento agora e ele ser estanque ad eterno, não. Ou seja, anualmente nós temos que estar revendo, porque nascem novos tributos, nascem novas leis, novas modalidades, e nós temos que estar acompanhando isso no dia a dia, né? Em se falando da pessoa jurídica, nós temos aí 3 modalidades tributárias que nós podemos estar enquadrando as empresas: lucro real, lucro presumido e o simples nacional. Então vamos dar um pequeno relato de cada um deles. Fato importante atentar: a legislação não permite mudança de sistemática no mesmo exercício, pois, uma vez feita a opção, ela será definitiva para todo o ano calendário. A própria legislação já enfatiza isso. Daí a necessidade de nós começarmos a nos planejar pelo menos uns 3, 4 meses antes de findar o ano, antes de findar o exercício. Porque nós já temos um histórico do que ocorreu nesses 9 primeiros meses. Se a decisão for equivocada, ela terá efeito o ano inteiro. Daí a importância do estudo minucioso. A opção é definitiva no primeiro pagamento do imposto, que normalmente é recolhido em fevereiro, daí que você faz a opção. No caso do Simples Nacional, a opção é até o último dia de janeiro de cada exercício. Importante frisar, nós estamos falando em elisão fiscal, que é uma forma lícita de utilização de procedimentos preferidos, autorizados ou não proibidos por lei, mesmo prejudicando o Tesouro. Isso chama-se planejamento tributário. Estou planejando o meu negócio da melhor maneira possível. Já a evasão fiscal é uma forma ilícita, utilização de procedimentos que violam diretamente a lei fiscal. Isso nós repugnamos. Ainda mais na atualidade, com o advento e o crescimento do desenvolvimento da internet, ou seja, da tecnologia da informação. Então, hoje o fisco tem total maneira de cruzar todas as informações que as empresas estão justamente enviando para a Receita Federal. Como nós dissemos, temos aí o Simples Nacional, que abrange as microempresas e empresas de pequeno porte. Temos aí o lucro presumido, onde é a maioria das empresas, não é o que mais arrecada, mas é a maioria das empresas, talvez pela facilidade de se apurar a tributação, né? E temos o lucro real, de 2 modalidades, anual e trimestral, né? No lucro real estão as grandes corporações, as instituições financeiras, principalmente, regidas pelo Banco Central. Então, são as 3 modalidades que nós temos de tributar a renda da pessoa jurídica em nosso país. Temos também o lucro arbitrado, mas esse nós não diríamos que é uma modalidade. Pode ser uma opção, pode ser utilizado pelo contribuinte, mas, via de regra, utilizado pelo fisco. Simples Nacional. Então, nós temos aí uma sociedade empresária, sociedade simples ou empresário, registrada que aufira no ano calendário anterior ao da opção. Então, microempresa, uma receita bruta interna até 360 mil. Então, eu posso optar pelo Simples Nacional. E a EPP, empresas de pequeno porte, receita bruta interna superior a 360 mil e vai até 3.600.000 anuais, né? Então, esse é o parâmetro para uma empresa poder entrar no Simples. Temos outros, mas via de regra, em função da receita. Já existe um projeto, está tramitando, ainda está, né, em análise, que propõe o aumento desse limite de 3.600.000 para 14.400.000, né? Seria uma maneira de mais gente vir ao Simples. Receita bruta proporcional ao número de meses, então, interna até 3.600.000, e se eu tiver exportação, dobra mais a exportação, né? Pode ser auferida pelo regime de competência ou de caixa. É interessante nós fazermos essa análise também, é um planejamento tributário.
porque vai depender de como eu recebo dos meus clientes. Então, se eu recebo a longo prazo, talvez fosse interessante optar pelo caixa, ou seja, eu só vou pagar o tributo quando o meu efetivo recebimento. Isso me dá uma folga de caixa, né? Mas isso tem que ser analisado caso a caso. Uma vez feita a opção, caixa ou competência, também ele é para o ano inteiro. E somatória das receitas de todas as filiais. Então, eu posso ter filiais, somo tudo para poder tributar. Esse é o simples. O lucro presumido, a modalidade optativa, né? O contribuinte opta pelo lucro presumido, ele não é obrigado, é uma opção, né? Desde que não esteja obrigado a ser lucro real. É o único deles que tem uma obrigação. Então, nós temos lá pelo menos uns 6, 7 quesitos que são obrigados a ser lucro real. Se eu não estiver nesse cômputo, eu posso optar pelo lucro presumido. E desde que a minha receita bruta acrescida a demais receitas e ganho de capital não seja superior a 78 milhões, né? Ou seja, do ano calendário anterior. Então, com esses números, dá para a gente fazer um estudo para implementar um planejamento tributário. Então, nós trouxemos aqui, rapidamente, apenas os percentuais de presunção. Sobre esse percentual que eu vou aplicar os 15% de imposto de renda, mais o adicional, se houver, de 10%, e mais 9% de contribuição social. Então, 1,6% para consumo de combustíveis derivados, 8% para o comércio em geral, 16% para alguns tipos de prestação de serviço, né? 32% para todos os serviços, a maioria dos serviços. Então, essa é a presunção do lucro presumido. Importante também que optou no lucro presumido é a distribuição de dividendos aos sócios, né? Então, uma vez que eu fiz a opção pelo lucro presumido, né, desde que eu apure o resultado e tire todos os meus impostos que eu tenho que recolher ao governo federal, né, ou seja, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, o que sobra eu posso efetivamente distribuir aos sócios sem retenção de imposto de renda de fonte, né? Vale atentar que sempre a contabilidade é sumária. O que vale é o número contábil. Se o meu contábil for superior ao lucro presumido, vale o meu contábil, né? Então, é importante que a contabilidade seja feita nas 3 modalidades, seja no Simples Nacional, no lucro presumido e no lucro real. Lucro real propriamente dito, nós temos aí, é o lucro contábil apurado, né? Apurado pela nossa contabilidade societária. Esse é o lucro real, com ajustes, adições e exclusões feito no LALUR. Então, é o lucro real, parte da contabilidade. Eu posso ter ele trimestral, né, que via de regra nós não aconselhamos muito, porque eu tenho a limitação na compensação de prejuízos. Eu fico limitado a 30% do trimestre anterior. Então, para que as empresas adotem o lucro real trimestral como opção, ela tem que estar calçada num orçamento, num budget. Isso é fundamental. O budget deveria ser peça obrigatória na contabilidade, por lei. Não é, mas o bom contador consegue acompanhar o seu orçamento, né? Então, no trimestral, nós só aconselhamos se você realmente tiver a certeza. O anual, nós temos 2 modalidades do anual, por estimativa mensal, onde eu faço em base das minhas receitas, né, semelhante ao lucro presumido, é uma opção, e tem o lucro real anual, que eu posso fazer os recolhimentos mensais com balancete de suspensão e redução. Também uma ótima modalidade que você vem compensando todos os prejuízos, porventura, que ocorrerem no ano. Em se falando de pontos de oportunidade, nós temos aí as 3, né, modalidades. Pontos de oportunidades: lucro real versus o lucro presumido, em termos de planejamento tributário. Nós podemos, né? Os cuidados nos procedimentos no encerramento do balanço deste ano podem permitir ganhos tributários para os anos subsequentes, desde que eu opte da mudança do presumido para o real. Então, como exemplos, podemos efetuar aí atualizações de débito sujeito à taxa de juros e índice de inflação que nós tenhamos, né? Eu corrijo isso e deixo no meu balanço para o próximo ano. Eu sou obrigado a fazer isso, tenho que reconhecer essas dívidas, né? Uma vez que eu estou no lucro presumido, a contabilidade é igual, tanto faz para o lucro presumido, para o lucro real ou para o Simples Nacional, a legislação é a mesma. As despesas pagas antecipadamente
poderão ser ativadas no grupo despesa de exercício seguinte, gerando despesas dedutíveis futuramente. Os bens do ativo permanente, mobilizado, que receberam benfeitorias ou acréscimos, deverão ser contabilizados pelos seus valores acrescidos, gerando, obviamente, maior depreciação no ano subsequente. Contabilizar valores desembolsados a título de obtenção de direitos, como fundo de comércio, que é o famoso ponto, né, as luvas, né, marcas e patentes, direito de exploração, licenças e etc. Tudo isso tem que ser contabilizado. Nós não estamos criando nada, só estamos respeitando o que a legislação contábil nos permite fazer, né? E aí, como exemplo, nós vamos ter os ajustes que nós exemplificamos não geram receitas tributáveis no ano anterior, quando a empresa estava no presumido, mas podem gerar despesas e custos dedutíveis no ano seguinte, quando a opção pelo lucro real, né? A economia aí do imposto de renda e da contribuição social pode chegar até 34% do valor contabilizado. Então é um número bastante expressivo. Porém, nós não devemos levar em consideração apenas o imposto de renda e a contribuição social. Há que se ater também a PIS e COFINS, né? Que também tem uma carga tributária muito elevada no lucro real, né? Na não cumulatividade, ou seja, você pode tomar os créditos. Então, se você tiver créditos, né, for uma indústria, está comprando matéria-prima, etc., fatalmente você vai ter crédito. Pode ser compensador nesse caso. Mas se for uma prestação de serviço, normalmente não tem tantos créditos a serem tomados. Então, nós temos que analisar também na ótica do PIS e COFINS, que sai de 3,65 no lucro presumido e vai para 9,25 no lucro real. Então, é muito alto, é um aumento considerável. Então, no conjunto que nós temos que analisar a viabilidade. Baixa de ativo inexistente. Aí nós temos um fator extremamente importante, né? A gente acaba encontrando aí nos balanços muitas contas, né, na contabilidade gerando despesas tributárias e que são contas que fatalmente nós não obteremos sucesso nelas no nosso balanço. Cito como exemplo os empréstimos compulsórios de combustível que já fazem anos, décadas aí, né? E isso gera aí, né, receitas financeiras, porque você precisa contabilizar variação e juros, né, pagando mais imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Então, isso é muito alto. Então, é importante agora, no fechamento do balanço, que o nosso contador, o nosso contabilista, dê uma listagem em todas as contas do seu balancete, dê uma analisada friamente e verifica se todas aquelas contas fazem sentido ainda estarem ali. Se não, nós aconselhamos que baixe. Se você tem um empréstimo compulsório, não entrou com recurso junto ao governo para obter isso novamente, você não tem a documentação toda arquivada daquela época, né? Se você não tomou nenhuma ação, não faz sentido você continuar com essa conta lá no seu ativo. Então, nesse sentido, nós aconselhamos a baixa. Então, joga para resultado, né? Obviamente, tudo que você baixa sem documentação não será dedutível para fins de imposto de renda, né, da contribuição social. Há que se fazer os ajustes no LALUR e explicação em notas explicativas. Então, isso é fundamental. Essas baixas de ativos, né? Opção pela modalidade de tributação entre lucro real e presumido, temos alguns detalhes, né? Se o lucro for superior a 32% na prestação de serviço, a melhor opção é optar pelo lucro presumido, via de regra, né? Se o lucro for superior a 32%. Por quê? Lá no lucro presumido, a presunção é 32%. Se você tiver 40%, 50%, ele presume que foi 32%. Então, nesse caso, é muito mais vantagem. Se o lucro for superior a 8% em comércio, melhor opção também o lucro presumido. Eu tenho um lucro de 8%, né? Ele for superior, for 10, 12, 15, em optando pelo lucro presumido, eu vou pagar 8%, ou seja, a minha presunção é de 8%. Sobre esses 8%, obviamente, nós vamos calcular o imposto de renda e a contribuição social, né? Então, a melhor opção, nesse caso, o lucro presumido.
Juros sobre o capital próprio versus dividendos. O juros sobre o capital próprio também é um excelente planejamento tributário, que eu acompanho aí, muitas empresas deveriam fazer e acabam não fazendo, né? Muitas vezes, talvez por falta de aprofundamento no assunto, mas é bem tranquilo, né? No caso aí do juros sobre o capital próprio, o dividendo, né, a tributação de 34%. O JCP, o juros sobre capital próprio, tributa 15% de imposto de renda de fonte na pessoa jurídica, na pessoa física, né, do empresário. Então, proporciona um ganho tributário logo de saída de 19%, né? E a legislação me permite que esse juro seja dedutível ainda, né? Então, é uma excelente proposta e é de fácil cálculo, não tem grandes dificuldades. Então, também é uma opção de se planejar tributariamente. Findando, como nós analisamos o planejamento tributário? Voltando ao que eu comentei no início, da boa prática de contabilidade. Se eu tenho os meus balancetes em dia, se eu tenho os meus resultados mensalmente apurados, se eu tenho o meu faturamento, se eu tenho o meu custo na ponta da linha, principalmente nos dias atuais, né? Que está realmente bastante complicado para as empresas. Se eu tenho esses resultados no meu dia a dia, no meu mês a mês fechado, fica bem mais tranquilo efetuar o planejamento tributário para o próximo ano. Que eu já sei quanto foi o faturamento, já sei qual é a minha margem de lucro, já sei quanto é meu custo, sei quais são os tributos que nós estamos pagando e o que nós precisamos fazer para o próximo ano. Então, o momento ideal de nós começarmos o planejamento é justamente agora, no mês de outubro, mais ou menos, para a gente estudar isso aí até mais ou menos novembro, dezembro, já entrar o próximo ano, sabendo o que nós queremos. Muito obrigado, era isso que nós tínhamos a comentar a vocês. Arnóbio, excelente a sua apresentação. E você já abordou muitas coisas, mas eu gostaria de frisar algumas coisas que eu acho muito importante. Você falou sobre a importância da contabilidade, do profissional da contabilidade estar sempre interagindo com a empresa. E qual é o melhor momento para se fazer, então, a escolha entre lucro real, presumido ou simples? Você pode frisar isso novamente para ficar registrado para o profissional? Posso sim. Realmente é uma boa pergunta. O melhor momento da gente começar a estudar, como nós enfatizamos aí, é agora, mais ou menos, setembro, outubro, né? Você já faz um desenho. Por quê? Porque quando nós optarmos, a opção será pelo primeiro pagamento do imposto, que normalmente ocorre em fevereiro, ou seja, você fecha em janeiro, recolhe em fevereiro. Então, aí é a opção e aí ela é definitiva. Ok, muito bom. Então, quer dizer, houve pagamento em fevereiro e quando chegou em junho, julho, observou-se que não tinha sido feita uma melhor opção. Pode-se, nesse momento, então, mudar de regime? Olha, infelizmente não podemos mais. É esse um dos grandes problemas do planejamento. Você tem que fazer ele bem feito da primeira vez. Porque o fisco não permite, no exercício em curso, você alterar de um regime para outro. Uma vez que você fez a opção, ele é definitivo até o final do ano. Porém, no lucro real, se você fez a opção no lucro real, anual, você tem a opção de você estar mudando no anual mensal por estimativa ou pela receita ou pelo balancete de redução e suspensão. Esse você consegue estar alternando durante o ano porque você está na modalidade anual. Você não consegue mudar para a modalidade trimestral. Não, você consegue na anual, você pode mudar ele para mensal, né, através da receita ou do balancete de suspensão e redução. Ok. Agora, suponhamos, fala-se muito sobre a questão do simples ser a melhor forma de opção, tabelas melhores diferenciadas. O simples é sempre a melhor opção? Olha, essa foi uma ótima pergunta, né? Que realmente o pessoal Brasil afora me pergunta sempre isso. Nem sempre o simples é a melhor opção. O próprio nome Simples Nacional não é tão simples assim, né? Requer um trabalho árduo aí dos contabilistas para enquadrar as empresas no Simples. E também tem várias tabelas aí a serem seguidas, né? Então, o importante é fazer os cálculos, que essa é a nossa missão como contador, efetuar os cálculos. O Simples, ele vai de 4, mais ou menos, a primeira tabela, de 4, 4,5%, até 22%. Então, tem muitas vezes que o lucro presumido é benéfico, ao invés de adotar o Simples Nacional. O Simples, ele é interessante quando ele tem uma folha de pagamento elevada,
Mas uma folha de pagamento elevada acaba comendo parte do nosso lucro. Então, também não deixa de ser, né, tão interessante assim. Então, nesse caso, nós aconselhamos a fazer as contas e verificar o histórico passado, para depois tomar a decisão, ou simples, ou lucro presumido, ou até mesmo lucro real. Se você sentir que no primeiro ano a empresa vai gerar um prejuízo em função de estar investindo e estar apostando no negócio, talvez o lucro real, mesmo que seja um pequeno negócio, talvez o lucro real seja a melhor opção. Porque não, se der prejuízo, não se paga nada de imposto. É melhor não se pagar nada do que pagar 4%, que é a alíquota mínima lá do Simples Nacional. Muito bem. Agora você falou de cálculo, lucro presumido e falou de juros sobre capital próprio. Eu posso, numa empresa de lucro presumido, optante pelo lucro presumido, fazer o cálculo sobre o juros de capital próprio? Você pode abordar um pouquinho isso para a gente? Posso sim. O juros de capital próprio, ele nasceu com o fim da inflação, basicamente, né? Ele veio, entre aspas, meio que suprir aí a ausência da correção monetária de balanço, que muitas vezes dava um saldo credor, gerava um certo lucro fictício. Ou seja, se os financistas não administrassem bem o caixa, não teria recurso para honrar com esses lucros, com essa distribuição de dividendos. Então, nasceu o juros sobre capital próprio. Mas, infelizmente, é uma prerrogativa apenas de lucro real. O lucro presumido não tem essa prerrogativa de calcular o juros sobre capital próprio. Muito bem. E com relação ao planejamento tributário, você falou da questão, né, da elisão e da evasão. Perfeito. Você pode só frisar para fazer um fechamento a questão do planejamento tributário? Ele tem embasamento legal? Como é que funciona? Posso sim. Quando nós falamos, obviamente, o fisco não encara de bons olhos o nome planejamento tributário, que, obviamente, a função dele é arrecadar, a nossa função é de tentar recolher o mais correto possível, né? Mas, quando falamos em planejamento tributário, nós estamos calçados nos atos constitucionais, nos princípios constitucionais. A Constituição nos permite o livre-arbítrio de montar o nosso negócio da melhor maneira possível. Então, está estritamente dentro da lei, desde que seja antes do fato gerador. Eu estou me planejando antes do fato gerador e não com o intuito de reduzir tributos, e sim com o intuito de melhorar a nossa rentabilidade do nosso negócio. Anóbio, muito obrigada. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade, eu agradeço a tua presença aqui. E profissional da contabilidade, é muito importante a nossa participação junto aos nossos clientes para poder fazer um bom planejamento tributário. Obrigada, Anóbio. Ok, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. O Espaço Técnico deste mês termina aqui. Para mais informações sobre o setor contábil, acesse o nosso portal crcsp.org.br. Lembre-se, acompanhe também a nossa programação com o Jornal do CRCSP e CRCSP Debate. Até a próxima edição. Acompanhe a programação da TV CRCSP.